Paz, Senhor, minhas irmãs. Que bom estar junto aqui, nesse momento tão especial. E tomara que dê tudo certo hoje, né? Primeira vez nós vamos ministrar para mulheres juntas. A gente ministra para casais, mas acho que para mulher é a primeira vez, Primeira né? vez. Minhas Cumprimenta irmãs. as meninas que estão em casa. Ah, é verdade. Meninas do online, que Deus abençoe. Uma alegria também estar com vocês, sabendo que Deus está fazendo grandes coisas através da sua vida. E cada uma de vocês podem ter certeza, né? Aquilo que foi falado aqui, a irmã que estava dando testemunho, né? Porque eu sei que Deus começou algo na minha vida e Ele vai continuar. É na vida dela e é na vida de cada um de nós, é na vida de cada uma de vocês. Quando nós nascemos, Deus já estabeleceu propósitos. O ela na vida de vocês é um passinho a mais. O ser mentora, o se preocupar com outras vidas. E essa noite, uma capacitação, são ferramentas que Deus vai nos dando na caminhada para que o trabalho continue sendo excelente. Pastor Lediel, de onde você tirou isso? Da palavra. Aquele que começou a boa obra. Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então, nós precisamos desfrutar desse privilégio, que também nos traz responsabilidades. Vamos começar? Pega a sua Bíblia, então. Nós vamos para um texto bem difícil de achar, que é Gênesis 1 e 1. Quem que ajuda para achar Gênesis? Gênesis 1 e 1. Pior que hoje em dia tem tanta folha antes de chegar no livro da Bíblia, né? Procure aí na sua Bíblia, a gente vai começar com um texto bem conhecido. É bem conhecido, todo mundo já sabe de cor, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Dá para a gente trocar aqui a tela de trás? Vamos lá? Foi? Aí entrou. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que uma líder precisa. Ela é forte, corajosa e criativa. Amém? Amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? Pode se assentar. Amém. Eu sei que nós temos milhares e milhares de versículos na palavra de Deus que falam aos nossos corações. Bem provável todas vocês aqui já leram a Bíblia toda, e a palavra nos edifica. Mas muitas vezes nós passamos batido por detalhes tão importantes como o verso 1. Você observou de tantos textos maravilhosos, qual é o primeiro verbo que aparece na Bíblia? Você observou isso? No princípio, criou. No princípio, criou. Quando a gente fala de verbo, a gente geralmente está falando de uma ação. E quando nós vemos a palavra de Deus nos declarando isso, fica evidenciado para cada um de nós que o nosso Deus, Ele é o Criador. E claro, daí também deriva de criação a palavra criatividade. Interessante. No mesmo capítulo da criação, e a gente vai ver tudo que Deus criou, e a partir ali do haja luz, façamos o homem, e esse homem não é apenas do sexo masculino, mas é o homem e mulher, segundo a minha imagem e semelhança. Ou seja, o Deus Criador, e você pode ver num detalhe como flores, a criatividade de Deus. Eu não sei se você tem o hábito, mas nós deveríamos ter, de não apenas orarmos de olhos fechados, mas de vez em quando, principalmente quando você tem um lugar com a natureza, orar de olho aberto. Você já fez isso? Começa a apreciar a criatividade de Deus. E você sabe que o homem e a mulher vão cair e toda a criação vai ser afetada. Se nós olhamos para uma bela flor, nos encantamos.
O processo dela nascer, o processo dela se nutrir a partir da terra, o processo dela exalar um cheiro tão gostoso, não tem como a gente dizer que o Criador não é criativo. E mesmo numa criação caída, nós nos maravilhamos com aquilo que o Criador realizou. Você consegue imaginar o potencial que há também em nós, que somos imagens e semelhança desse Criador? Uma das primeiras coisas que a gente entende, então, é que aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança, colocou em nós o quê? A oportunidade de criar. Deu a nós, seres humanos, homem e mulher, a alegria e a celebração da criação. E é tão bonito a gente perceber isso, porque em seguida, nos próximos versículos, a gente vai ver Deus convidando Adão a participar da criação. Quando Deus diz para Adão, olha, se coloca nome nesses animais. Deus testificando mais uma vez para Adão, ó, eu te fiz a minha semelhança, eu estou dando para você essa liberdade criativa e eu criei tudo isso aqui, eu estou te convidando a colocar nome nesses animais e participar comigo disso. Olha que interessante isso. Irmãs, e se nós formos perceber detalhadamente, esses dias nós estávamos conversando até lá em casa, a criatividade, ela é uma coisa que ela está na gente já. Ela está na gente. Nós nascemos criativo. Você já viu como criança é criativa? Já parou para olhar a criança brincando? E é engraçado que às vezes a criança tem a bonequinha, tem a panelinha, mas ela faz panelinha com aquilo que não é panelinha. Ou tipo assim, às vezes eu lembro de ver os meus filhos pegando coisas assim, tipo as coisas mais bobas, uma garrafa PET, e passava o dia inteiro brincando com aquilo. Lata criando pra fazer alguma de bateria. coisa. Isso, lata para montar bateria. Então, a criatividade está em nós. Deus colocou em nós. E o que vai acontecendo? No processo, enquanto nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo o quê? A matar essa criatividade que está em nós. Eu até costumo dizer que hoje, talvez, o sistema escolar até que a gente tem no Brasil e em tantos lugares, ele é também dos maiores aliados a isso, na padronização de como escrever, da letra que tem que fazer, da maneira que é para você produzir o texto, ou como que você tem que pintar aquele desenho, e muitas vezes aquilo que tipo assim, está na sua mente para criar, para fazer, você então pausado ali, parado ali, e você não se desenvolve a criar. Aos poucos você vai deixando do quê? De criar. E a criatividade, na verdade, ela não é um dom. Às vezes talvez você chegou aqui e você pensou, nossa, que incrível. Você sabia que isso aqui é feito com um pacote de pão? Aí você pensou, nossa, que incrível, essas meninas têm o dom da criatividade. Não, essas meninas estão exercendo o músculo da criatividade. Você já viu? Todos nós temos músculo no corpo, mas quem treina mais, quem põe mais força em algum lugar, aquela sua parte vai o quê? Crescendo mais, fortificando mais. Então, a criatividade, ela é, na verdade, um músculo. Qual que é um dos maiores enganos do nosso coração? Acreditar que nós não somos feitas para criar. Acreditar que nós não somos criativos. Porque a criatividade que o Senhor colocou em cada uma de nós, o dom de alterar as coisas, a capacidade de ver aquilo que ainda não existe e colocar em prática, é uma força poderosa que Deus colocou em nós para nós mudarmos a nossa casa, transformarmos o ambiente onde nós estamos, o ministério que nós estamos inserindo, a liderança que nós estamos exercendo. Vocês estão entendendo, mulheres? Amém? Precisamos parar com esse discurso, então. Fulana é criativa, fulano é criativo. Eu não. Cada vez que você fala isso, você está se adequando ao que o inferno deseja sobre a sua vida, e não ao que o Criador. Porque Deus, Ele declarou e Ele fez cada pessoa a sua imagem e semelhança.
Mas nós sabemos que o nosso adversário procura de todos os meios distorcer aquilo que o Criador fez. E uma das coisas é isso, é comprometer a sua capacidade criativa. E como a pastora Júlia falou, desde criança isso vai acontecendo. E muitas vezes, desde uma escola que compromete a capacidade criativa da criança, mas isso vai continuar até o fim da sua vida. Talvez, se você parar para pensar um pouquinho, quantas coisas você já quis fazer, quantos projetos Deus já te deu, quantas vezes o Espírito Santo colocou uma sementinha no seu coração, inflamou o seu coração por algo, mas você, não dá, porque para isso precisa ser alguém com criatividade. Você é essa pessoa. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer isso? Você é essa pessoa criativa. Amém. Glória a Deus. Se somos cristãos, nós já temos um primeiro entendimento. Todo cristão chamado a servir. Se somos chamados a servir, qualquer pessoa que sirva, irmão, pode ser na porta, pode ser na cozinha, pode ser no ministério infantil, pode ser no ministério feminino, pode ser em qualquer área. Se você está servindo, uma coisa é certa, você está diante de obstáculos e de problemas todos os dias, não é assim? Você está lá no ministério feminino? Tem problema. Você está no Kids? Tem problema. Mas a boa notícia é que o problema é a matéria-prima da criatividade. Amém ou não amém? Deus coloca a limitação, o obstáculo, para quê? Para que você entenda que esse ali é o seu campo de criar. Quando a gente olha o próprio exemplo de Jesus, Jesus é o mestre dos mestres, ele deixa esse legado para a gente da questão do serviço e usando a criatividade. A gente poderia falar de várias coisas, mas o exemplo do lava-pés. O problema está instaurado. Qual é o problema? Eles vão participar de uma ceia. O judeu, naquele tempo, você sabe, não tinha tênis Nike, não tinha sapato fechado, andavam de sandália pelas estradas cheias de poeira. Quando eles iam para a alimentação, tinha que passar pela purificação. Lavar as mãos, lavar os braços, lavar os pés, lavar o rosto. Esse era o processo. Agora, os discípulos estão sentados na mesa, porque todos eles estavam com o coração disputando para ver quem era o maior, mas o problema está instaurado. Como que vai se alimentar com os pés sujos? Vem Jesus, com a bacia de água, a toalhinha, lava os pés. Fez do problema resultar numa solução para servir as outras pessoas. Eu tive várias vezes a oportunidade de guiar grupos para Israel. E lá a gente percebe justamente isso. Como o problema gera criatividade. No Brasil, a gente não tem ideia do que as nações daquela região, Oriente Médio, o que é a água para eles. A gente não tem ideia. Porque nós estamos em cima do Brasil e aqui no continente americano, principalmente a nossa terra do Brasil e a nossa região aqui no sul é fértil de água. Nós estamos debaixo de fontes e fontes e fontes de água, tanto que você vai ver nascer mato no meio da calçada, né? Porque tem da onde nutrir. Lá não, lá falta água. Existe um rio em Israel, o Rio Jordão. Existe um grande lago, o Lago de Tiberíades ou o Mar da Galileia. Falta água. Mas daí você vê a criatividade. Foi esse problema que fez com que eles evoluíssem na ciência, na tecnologia, e desenvolveram projetos de dessalinizar a água do mar. Você entra em Israel e você não consegue entender, porque todos os outros países ao redor, você procura verde e é coisa rara, um jardim bonito, mas quando você está em Israel, para onde você olha, tem fruta, tem verdura, tem flores. Como isso? Daí você chega perto dos bosques, das plantas, você vai ver uma mangueirinha assim. Eles espalharam mangueiras por todo o território para regar todo o território. Ou seja, da crise, do problema, da dificuldade, veio então a criatividade para solucionar aqueles problemas. Ou seja, pastor, eu não estou conseguindo ser muito criativa, então você está precisando de mais problema para poder solucionar. Está repreendido, pastor. Mas nós precisamos entender isso. Deus já te deu a criatividade e cada
problema, ali você pode exercer algo que Deus já colocou no teu coração. Deixa eu falar bem claro. Eu citei Israel, citei tecnologia, e a gente está falando também de eventos, né? Foi citada aqui essa decoração tão linda, mas é para tudo na sua vida. É um problema no casamento, é um problema com os filhos, é um problema emocional. Deus já te deu criatividade para você solucionar isso. Eu adoro, não sei quantas irmãs já viram, eu adoro aquele meme que o pessoal diz, agora a NASA vem. Sabe quando alguém faz uma coisa tipo assim, agora a NASA vem. E, particularmente, quando o pessoal diz assim, não, Deus é brasileiro. Vocês já ouviram o pessoal falando assim, Deus é brasileiro. Eu acho que tem muito a ver com essa característica do criar. O brasileiro é um povo assim, tipo, muito criativo, um povo, né? Então, por quê? Nós temos muitas dificuldades no Brasil. Aí, de repente, você está acostumado com um chuveiro comum, num local que não tem, aí você vê a pessoa fazendo chuveiro com balde, onde não tem água quente para lavar louça, daí você vê a pessoa criando um negócio de água quente ali para colocar. Então, toda essa criatividade que Deus colocou em nós. E uma coisa que nós temos que entender, irmãs, é que sim, nós devemos celebrar a criatividade das outras pessoas. Mas nós não nascemos só para celebrar a criatividade do que os outros estão fazendo. Nós não nascemos só para celebrar o ministério lindo que a nossa irmã está exercendo. Não nascemos para celebrar apenas aquela voz maravilhosa que aquela irmã tem. Nós nascemos também para criar. A Bíblia diz para nós, em João, deixa eu puxar aqui. 10:10. João 10:10 vai dizer assim, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas nós não. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus para criar. Nós construímos, nós organizamos, nós sistematizamos, nós trazemos do nada, do invisível, porque a criatividade é o quê? É o campo invisível, não é isso? Você tem algo que é só uma ideia na sua mente. Sabe quando o Espírito Santo sopra alguma coisa na sua mente? É só uma ideia na sua mente. Só que daí o Espírito Santo vai fazer o seguinte, ele vai soprar a ideia na sua mente. É ainda invisível para você. Você ainda não vê. Você ainda não vê. Mas, de repente, você torna o que é invisível real. É quando o invisível e a realidade se juntam. Aí nós damos o nome disso do quê? De ação. A criatividade na prática. E então o quê? As coisas começam a surgir. E quando a gente fala de invisível, é tão interessante a gente falar sobre isso, porque daí a gente entende que para criar, a gente precisa também do quê? De coragem. De muita coragem. Por quê? A gente vai ver na Bíblia um versículo que vai dizer assim para nós, que a fé é a certeza do quê? Do quê? Das coisas que... Você está vendo já? Você está vendo esse grupo de mulheres reunidas para estudar a Bíblia? Você está vendo? Você está vendo? Está só na sua imaginação ainda. Só que daí, com a força que o Espírito Santo te dá, aquilo começa a surgir. Agora é a imaginação, é a ideia, é o invisível, movido pelo quê? Pela certeza daquilo que a gente não vê, a realidade chegando. E quando o invisível e a realidade se juntam, a criatividade entra em ação. O Senhor tem nos chamado a sair do nosso lugar de conforto, para que a gente se mova para criar aonde nós estamos. Uma coisa é certa, irmãs, não é possível, não existe a possibilidade. Nós não podemos escolher coragem e conforto, não ao mesmo tempo. Os dois nunca vão andar juntos. Se nós estamos movidas para nos levantar e fazer aquilo que o Espírito Santo tem nos chamado para fazer, nós precisamos entender que neste tempo não é tempo de conforto aos nossos pés, ao nosso corpo, à nossa mente.
O Senhor está nos chamando a levantar e sermos corajosas para criar aquilo que Ele tem chamado às nossas mãos e ao nosso ministério. Ou seja, se a criatividade já está em nós, e nós já passamos pela cruz, restaurados e restauradas, há um potencial ainda maior em cada um de nós. Por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque não apenas basta ser criativo ou criativa. A gente precisa ousar se posicionar para criar. Quando você cria, como disse a pastora Júlia, você sai da zona de conforto. Para criar, qualquer coisa que você criar, alguém vai ver. Alguns vão gostar. Talvez muitos não. É por isso que a temática de hoje, nós vamos falar dessas 3 palavras, né? Forte, corajosa e criativa, porque a criatividade já está em você, mas não basta. Você precisa ser corajosa. Porque todos aqueles que fazem alguma coisa, pode ter certeza, vão ser alvo de inveja. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós dizemos: Senhor, eu quero ser como um herói da fé, eu quero ser como uma heroína da fé. Deus, assim como naquele tempo tu usaste Davi, Gideão, Sansão, Ruth, Esther, Débora, eis-me aqui. Você já fez essa oração? Sim ou não? Você já se escutou orando? Porque você está dizendo: Senhor, eu quero. Mas você viu o preço que eles pagaram? Ontem eu pregava ali no Moriá sobre Gênesis 26, e é o texto que vai falar de Isaac. O Isaac, filho da promessa, ele cava poços e os filisteus vêm e entulham os poços. Ele continua cavando poços. E mesmo num tempo de terra seca, no meio dos inimigos, Deus o prospera. E o texto, se eu não estou enganado, verso 13 vai dizer assim: e os filisteus invejavam aquele homem. E você vai ver, os filisteus estão indignados, porque no período de seca, pensaram que ele ia desperdiçar semente lançando sobre a terra, mas aquilo lá frutifica, e ele chega para ele e diz: sai fora da nossa terra, porque aqui é nosso. E ele sai. E ele continua cavando poços, Deus continua abençoando, prosperando, mas sempre vai ter oposição. Só que no final do capítulo, sabe o que acontece? Os inimigos dele chegam e dizem: nós percebemos que Deus é na sua vida. E aqueles que uma hora tapavam e entulhavam os poços estavam querendo a água que Isaac podia oferecer. Se você pegar qualquer história relevante da palavra de Deus, você vai ver isso. Você precisa de coragem para fazer. Você vai ver um Neemias que diz: vamos lá, eu vou conversar com quem precisar, arrecadar o material, vou pedir segurança, nós vamos reconstruir os muros. Vai surgir um Sambalate, um Tobias e um Gesem para murmurar, para criticar, para zombar. 40 dias Golias desafiando o povo de Deus. Daí Davi diz: eu vou para cima. Vou usar, vou fazer. O próprio irmão de sangue disse: cara, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sei que a tua intenção é maligna. E o rei, quando o rei Saul bate o olho: você vai lutar contra ele? Ele é experiente em guerra. Só que Davi sabia quem ele era. Sabia. Os perrengues que ele já tinha passado lá atrás não foram para desanimá-lo e anular os sonhos, mas para fortalecer a fé. Ele diz: olha, eu pastoreava o rebanho do meu pai, e veio um leão, e veio o urso. O mesmo Deus que me capacitou para vencer vai me dar a capacidade para vencer o inimigo, o gigante que está aí. Se você pegar o próprio Jesus, o Filho de Deus que esteve entre nós, Filho de Deus, não errou, nunca vacilou, perfeito em tudo que fez, amou as pessoas, curou, levantou morto, paralítico. Olha a perseguição que Jesus teve. Olha o que os fariseus fizeram com Jesus. Olharam para ele e disseram: cara, tudo que você faz é por demônio. Chamaram Jesus de demônio. Se não bastasse, prenderam, crucificaram. Ou seja, quando você se posiciona para exercer aquilo que Deus colocou no teu coração, você precisa também ser corajosa. Vai se expor. Pastor, vale a pena?
Olha o final de todos esses heróis da fé e heroínas da fé. Você vai ver, vale a pena, sabe por quê? Maior é aquele que está conosco do que o que no mundo está. Se nós estamos em Deus, nos posicionamos com coragem, vai dar certo. E o mais importante, o nome do Senhor é glorificado e vidas são transformadas e impactadas. Claro, se a nossa visão só está nessa vida terrena, acho que não vale a pena você ter esse desgaste todo com as vidas que você vai transformar. Mas quando você entende que nós estamos aqui de passagem, Aleluia. que tem uma eternidade, e que eu posso levar mulheres que vão impactar os seus filhos, seus maridos, que vão impactar outras pessoas, eu posso fazer isso para a eternidade, vale a pena. Cada suor, cada esforço, cada preço pago. Mas não se engane, tem um preço a pagar. Sabe quando você, irmã, se sente vulnerável? É a coragem te chamando. Porque uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa minha caminhada é que o medo também fala muito a respeito do nosso ego. Porque é muito fácil nós parecermos perfeitos quando a gente não quer se expor. É muito fácil. Sabe? É fácil hoje para o lugar onde eu estou, as pessoas dizem, devia fazer assim, devia andar assim, devia vestir assim, devia falar assim, devia ser assim, devia se portar assim. Aí você pode escolher ficar escondida. Você pode escolher não falar, você pode escolher não estar visível, mas daí você não vai estar cumprindo o seu chamado. Quando nós estamos vulneráveis, quando a coragem nos chama, nós precisamos atender o chamado da coragem e deixar o nosso ego morrer, irmãs. Eu lembro uma vez uma palavra que meu esposo falou para mim, porque eu falava assim para ele, amor, eu não quero mais falar em público. Eu não vou mais ministrar, eu não vou mais ensinar, eu não vou... Porque eu preparo e eu gasto horas preparando e arrumando, e eu tenho tanta coisa para dizer, e quando chega lá eu não consigo falar nada daquilo que eu estudei, que eu falei e que eu preparei. E um dia o meu esposo falou assim para mim, ele disse, você precisa deixar que o seu orgulho morra para que o Senhor possa te usar. Ele disse, porque não é a respeito de tudo que você estudou, que você preparou. Ele disse, parte daquilo era só para você, era o que o Espírito Santo queria ministrar no seu coração. Aquilo que as pessoas precisam ouvir, o Espírito Santo vai falar através da sua boca. Talvez você olhe e diz assim, não, mas eu não sou ideal para essa turma. Porque aqui nessa turma que eu estou, tem a fulana que é advogada, tem aquela que é mais estudada, porque eu só tenho o ensino médio, porque eu nunca tive oportunidade de estudar, porque aqui tem empresária rica, porque aqui tem mulher que é melhor do que eu. Mas você entende que o Senhor te chamou? E que aquele lugar é seu? E que aquele ponto de vulnerabilidade é o seu impulso, é a coragem te chamando para deixar o seu medo e o seu ego para trás, para você dar mais um passo? Sem vulnerabilidade, sem risco. Sem dificuldades, sem o novo. Nós não vivemos o novo, nós não vamos desfrutar aquilo que Deus deseja que nós venhamos desfrutar, irmãs, se nós não tivermos coragem. Eu gosto quando Deus diz para Josué, e nesses últimos anos, desde que o Ela surgiu, essa palavra tem movido o meu coração. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. E é engraçado nós pensarmos nisso, porque Deus podia ter dito outra coisa para Josué. Deus podia ter usado de outra maneira, de outra palavra, quando ele estava diante daquilo que ele precisava fazer, mas Deus estava lembrando ele que naquele lugar onde ele se sentia vulnerável, ele podia deixar todas as coisas que consumiam o ego dele. Talvez a tentação de se comparar a Moisés, talvez a tentação de achar que a posição que ele estava, ele não daria conta, talvez a tentação de se sentir humilhado ali onde ele estava. Deus estava lembrando ele que ele podia deixar tudo ali e atender o chamado da coragem, ir em frente e fazer aquilo
que Deus está nos chamando para fazer. Irmãs, quando nós estamos diante de uma responsabilidade tão grande que Deus tem colocado para nós, quando nós estamos diante de tantas mulheres, cada vez que nós sentamos naquela sala para ministrar aquelas mulheres, cada vez que nós sentamos naquele lugar para ministrar aquelas crianças, há diante de nós uma coisa que se chama responsabilidade criativa. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. O poder de criar sobre a vida daquelas mulheres, o poder de trazer a existência sobre a vida daquelas crianças, o poder de fazer surgir naquele ministério onde você está, e os riscos que você vai ter no caminho, e os obstáculos que você vai ter no caminho. E quando a gente junta esse riscos, obstáculos, mais a responsabilidade criativa, parece que esse é um campo perfeito para a falta de coragem. Mas lembre, quando você sentir que ali é o lugar de você sentir medo, lembre que este lugar, o Senhor está te chamando para que você tenha coragem e siga e vá adiante. Quando a gente olha para esse exemplo de Josué, a gente vai perceber, Josué capítulo 1, Deus falando então 3 vezes, enfaticamente, seja forte e corajoso. Será que ele não é? Ele já era. É só voltar 40 anos antes, que você vai encontrar? A cena dos 12 espias. E Josué e Caleb são os únicos que se posicionam com coragem, ousadia, dizendo, nós vamos para dentro deles, e nós vamos vencer, Deus está conosco. Passa 40 anos, agora ele é o líder. O que Deus está ensinando ali? À medida que você se desenvolve, ocupa novas posições. À medida que a vida vai acontecendo e você tem mais responsabilidades, o teu posicionamento de coragem também precisa ser ampliado. Você entende o que Deus fala conosco? Talvez a maneira com que você agiu 20 anos atrás, 10 anos atrás, com a coragem, com a ousadia, com aquilo que Deus te confiou, foi importante. Mas Deus é uma fonte inesgotável de coragem. Os novos desafios vão surgindo e nele você encontra o suficiente para se posicionar diante dos novos desafios da vida. Então eu não sei o que você passa, não sei quais são os desafios que você está enfrentando hoje, mas em Deus você vai encontrar a coragem necessária para vencer o medo e romper. É claro que essa sintonia com o coração de Deus é o que vai fazer toda a diferença. Uma das histórias que eu amo e que mostra muita criatividade é aquela mulher que chega na casa de um fariseu. O fariseu convida Jesus dizendo, vem jantar na minha casa, e ele não cumpre nada do que era o protocolo básico para você receber alguém na sua casa, que é o lavar os pés, é quem sabe passar um perfume que espantava ali os mosquitos, deixava um cheiro agradável, e receber com um ósculo santo no rosto, que é uma coisa muito comum no povo oriental, um beijo. Nada disso ele faz. Mas daí uma mulher que, no coração das outras pessoas, uma mulher que não vale nada, mas criativa. Ela sabe que vão falar mal. Ela sabe que vão olhar com o canto dos olhos. Mas ela está focada em agradar o coração de Jesus. Uma mulher, na cultura oriental, não mostra o cabelo para ninguém. Ela solta o seu cabelo. E você não vai encontrar, antes dela, alguém fazendo isso. Ela chora nos pés de Jesus, perfuma os pés de Jesus e enxuga com o cabelo. Criatividade na adoração. Tocou o coração do mestre. E daí alguém poderia perguntar, mas valeu a pena? Estava todo mundo ali falando. Você vai ver o que Jesus responde. Valeu a pena, sabe por quê? Porque aquilo trouxe intimidade, uma nova experiência. Sim, falei e vou repetir, vai ter olhar contrário, vai ter língua maligna falando, mas as experiências que você vai tendo com Deus vale muito a pena. Aleluia. Não perca a coragem que Deus já colocou no teu coração para você avançar e desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Deixa eu falar agora de um exemplo de criatividade e coragem que eu amo. E eu acho até que ela é meia louca.
E quem, na verdade, parece que a criatividade, ela esconde um pouco dessa loucura, de que às vezes a gente, para ser criativa, a gente tem que perder um pouco do bom senso, entre aspas, né? De, não, mas isso aqui, nunca, ninguém vendeu um curso para mulheres aqui, você está louca, não vai dar certo. Não, nunca ninguém teve uma sala aqui para mulheres. Sabe aquele monte de nunca, e de repente você vai e todo mundo está achando que você é louca? Não, ela é louca mesmo, achar que isso aí vai funcionar. Não, ela é louca, achar que vai encher de criança essa sala aqui. Ela é louca me dizer que essa sala é pequena para o Ministério Infantil, se não tem nem 5 crianças nessa igreja. Ela é louca achar que isso aqui vai funcionar. Sabe? Uma dessas histórias que eu gosto muito, e eu acho que ela é meia louca, é Joquebede. Porque eu não sei você, mas olha que eu acho que eu não ia ter coragem de colocar meus filhos num cestinho. Aí essa mulher, ela tem uma ideia, existiu na mente dela, uma ideia, surgiu uma ideia. Vou fazer um cestinho. Que loucura, irmãs. Vou colocar meu bebê num cestinho. Irmãs, quem tem coragem? Você tem filho? Você já segurou o seu bebezinho no colo? Irmãs, a gente tem pena até de soltar dentro do berço. Ela fez um cestinho. Mesmo sem saber, né, que tem... Porque, no caso, tinha um faraó querendo matar, um Nilo cheio de crocodilos. Né? Aqui no Itajaiaçu, você supervisionando, você não deixa seu filho num metro, né, numa bolinha. Você imagina essa cena. Muita coragem e fé. Ela fez um cestinho, ela colocou aquele bebezinho dentro. Irmãs, olha a loucura, olha a criatividade dessa mulher. Olha a coragem dessa mulher. E ela largou esse cestinho no rio. Irmãs, ela não sabia quem ia pegar esse cestinho, ela não tinha noção do que ia acontecer. Talvez no coração dela ela tenha feito uma oração, ou tenha deduzido alguma coisa. Eu não sei o que passou na mente daquela mulher, mas ela soltou aquele bebê no rio. Que loucura é essa? Que loucura é essa? E, de repente, a criatividade e a coragem daquela mulher fez com que aquele cestinho chegasse exatamente na mão que ele tinha que chegar. E aquele cestinho que chegou na mão exatamente daquela mulher trouxe aquele filho de volta para ela. Aquela cestinha chegou de novo nas mãos dela, ela educou aquela criança. E aquela criança libertou o povo do Senhor da escravidão. Irmãs, que loucura é essa de uma mulher que faz um cestinho e larga no rio, e de repente a criança que está naquele cestinho é a criança que liberta um povo. Se você soubesse o final da história, antes daquela mulher te contar que ela ia largar aquele bebê, você ia dizer para ela não fazer? Porque se eu soubesse o final da história, eu mesma ia ajudar a fazer o cesto. Querida, vem cá que eu vou te ajudar a fazer esse cesto, faz assim. Irmãs, ela não sabia. Ela imaginou na mente dela. Ela fez o cestinho, ela criou o cestinho, ela botou coragem e ela largou o cestinho. Com o quê? Com aquilo que ela não via. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver. Não pode ver, mas o cestinho foi. E porque o cestinho foi, o cestinho voltou para a mão dela. E o que ela fez mudou a história de um povo inteiro. Aleluia. O Senhor tem colocado coisas nas suas mãos. Talvez alguém olhe para você e diz, é louca. É doida, olha o que ela está fazendo, não faz sentido. É o seu cestinho, aleluia, irmã. Só você sabe o que carrega aquele cestinho. Só você sabe, porque o Senhor está te impulsionando a colocar esse sonho nesse cestinho. Só você sabe, o cestinho está indo, o cestinho vai voltar para você. E quando as coisas acontecerem, eles vão celebrar com você a liberdade que está acontecendo. Aleluia! Aleluia! A vida acontece ao vivo. Como a pastora Júlia falou, a gente hoje olha a história de Joquebede e a gente sabe o final. Sabendo o final, ela se coloca à disposição para ajudar a fazer um cestinho. Mas você tem os teus cestinhos aí. Talvez se você conhecesse o final da história dessa mulher que você está ajudando, desesperado, você está já se cansando dela porque os lamentos são crônicos. Mas, quem sabe daqui 5 anos, essa mulher, ela está fazendo outras discípulas no ela, porque você hoje está pagando preço. Talvez, se você conseguisse daqui 10 anos enxergar
aonde o seu filho e a sua Aleluia. filha estarão, você vai entender Aleluia. que aqueles momentos de oração hoje, pela madrugada, Aleluia. aquele jejum que você paga o preço, Aleluia. vale a pena. Quem sabe, se você olhasse lá na frente, tivesse uma máquina do tempo e conseguisse ver aonde as pessoas que nós tocamos hoje, mas pagamos Aleluia. um preço inclusive financeiro para isso, tudo vale a pena. É por isso que a conexão com Deus tira o medo, traz a coragem, a gente dá esse espaço de fé. E quando nós agimos dessa maneira, Deus se encarrega de conduzir aquilo que não cabe a nós. A parte de Joquebede ela fez, Deus se incumbiu de fazer o que ela não podia fazer. Aleluia. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Mas se aquilo chegou na tua mão, e você sabe o que você pode, não minimize esforço. Vá em frente. E daí nós entramos no Seja Forte. Aleluia. Vocês estão vendo que a gente está fazendo o contrário, irmãs? Porque o tema diz assim, né? Ela é forte, corajosa e criativa. E normalmente quando as pessoas olham para nós, elas veem a gente ao contrário. Meu, que criativa, ela é corajosa fazer isso aqui. Essa é uma mulher forte. Não é assim? As pessoas começam vendo daqui, ó. E na verdade, tipo assim, esse é um processo que Deus vai fazendo no nosso coração. Esse é um processo que Deus vai fazendo no nosso coração. E uma coisa que a gente precisa entender, irmãs, é que às vezes nós supervalorizamos a inspiração e nós subestimamos a importância da força. E é por isso que muitas de nós, às vezes, ficamos no meio do caminho quando nós estamos fazendo algo. Nós não podemos nos esquecer que quando o Senhor entrega algo na nossa mão, um ministério na nossa mão, um filho na nossa mão, um casamento na nossa mão, uma família na nossa mão, uma empresa na nossa mão, quando o Senhor entrega algo na nossa mão para nós criarmos, nós precisamos sim de criatividade, de inspiração, de coragem, mas também precisamos de força. E a força vem como, irmãs? Quando tem dificuldade, como que você faz? Como que seu corpo fica forte? Como que a criança começa a andar? Ela não começa dando os primeiros passos cambaleando até que ela tenha força nas pernas e vai? Como que a força vem para você? Quanto mais difícil e mais árduo é aquele caminho, você não vai criando mais força na sua perna? Você consegue lembrar a mulher que você era antes do Senhor colocar você à frente desse trabalho? Antes do Senhor te entregar a primeira responsabilidade? Você consegue lembrar a mulher que você era? Porque eu consigo lembrar quem eu era antes de tudo isso. Uma menina que não conseguia mais falar em público. Uma menina que tinha dificuldade de estar em ambientes porque eu tinha fobia social. Você consegue lembrar quem você era? E de repente, porque você atendeu um chamado, porque você recebeu a coragem, porque foi andando, mesmo, sabe, mesmo sem tanta certeza, mesmo sem, as suas pernas foram se fortalecendo. E você foi recebendo força e força e força. E você olha para trás e você já nem lembra mais em detalhes daquela menina frágil que você era, porque hoje você desconhece o tanto de força que há dentro de você. E quando a gente se olha, a gente só pode dizer, é o Senhor e não sou eu. É o Senhor na minha vida e não sou eu. É Ele que faz, é Ele que sustenta, é Ele que cria, é Ele que fortalece, é Ele que traz a vida, é Ele que sustenta, é Ele que põe força em mim. Ou seja, tem que ser forte e perseverar. É assim. A Júlia, ela usou a pedagogia de um bebê e você provavelmente, certamente, já conhece essa realidade. Nenhum bebê, na primeira tentativa, ele sai correndo. Bebê tenta, cai, depois se arrasta muito. Com a ajuda do papai e mamãe, lá vai, cai. Mas ele não desanima. Bate cabeça e volta. Chora e volta. Sabe por quê? Ele não fica focado no erro.
Se o bebê pudesse falar, você não ia ouvir o bebê dizendo: tentei, não consegui, agora eu vou ficar aqui sentado no chão, nunca mais eu vou andar. Não. Há dentro dele um objetivo, mesmo ele sem saber. Ele quer andar. Ele sabe que é possível. E ele vai, ele vai, ele vai. Depois a gente se vira nos 30 para pegar os moleques aí. Mas você entende isso? Que o Espírito Santo fala conosco? Não foque no erro. Foque no objetivo. Aonde você quer chegar. Porque errar, todo mundo vai. Ah, pastor, é verdade. A primeira vez que eu dei o curso, meu Deus do céu. Aquelas irmãs eram mais crentes que eu, viu? Hoje vocês veem a gente falando aqui. 20 anos atrás, para mim também falar, eu bebia mais água que falava. Mas eu sabia de um chamado de Deus para a minha vida. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. E por isso, o que o Senhor nos ensina? Seja forte. Seja forte. Seja forte. Mas, Senhor, a minha força está indo embora. O Senhor é fonte inesgotável de força também. Nele, a gente encontra força para perseverar. Irmãs, uma coisa que a gente precisa lembrar constantemente é que todo talento raro, todo ministério lindo, esconde o trabalho árduo. Eu estava lendo uma frase, e isso assim, tipo, ficou muito na minha mente, de Michelangelo, que ele diz assim: se as pessoas, quando as pessoas dizem que eu sou um artista, que eu sou incrível, se as pessoas soubessem o caminho que eu percorri até aqui, eles não achariam que é assim tão magnífico. Porque só nós sabemos o que esse ministério lindo que nós estamos exercendo, o que esse talento lindo que nós temos, só nós sabemos o quanto de trabalho árduo está escondido atrás disso ali. O quanto, sabe quando você vê uma ginasta, não sei quantas irmãs, eu gosto muito dessas coisas de dança, ginástica rítmica, que você vê elas fazendo aquelas danças artísticas tão difíceis e tão lindas. Irmãs, quanto trabalho árduo esconde aqueles 2 minutos de apresentação que a gente assiste ali. E daí a gente olha e diz: nossa, que linda, essa menina tem um talento raro. Não, essa menina tem trabalho árduo. Nossa, que linda, essa mulher tem um ministério lindo. Tem trabalho árduo por trás disso. É verdadeiramente você se gastando e se desgastando, você se esforçando e sendo fortalecida, você se sentindo fraca e ouvindo o Senhor dizendo para você: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Eu te sustento, eu te fortaleço, você vai conseguir, o seu ministério continua de pé, essas mulheres continuam ouvindo a tua voz, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te encorajo. Tem um texto que a gente lê quando Davi orienta Salomão sobre a construção do templo. E a gente vê Davi falando para Salomão: olha, filho, quando você for construir esse templo, seja forte e corajoso. Irmãos, não parece engraçado a gente ouvir Davi falar para Salomão ser forte e corajoso para construir um templo? Assim, tipo, o ser que era tão sábio, tão, né, entre os mais inteligentes, tal, me parece que força, que o trabalho bruto, não era Salomão que ia fazer, não era ele que ia carregar o que precisava para construir aquele templo. Mas quando Davi fala para ele, que é para ele ser forte e corajoso, Davi está falando para ele: filho, quando nós precisamos colocar a nossa criatividade em prática, força e coragem são coisas que nós precisamos carregar.
Toda a inteligência que você tem, toda a sabedoria que você tem, toda a estrutura que será montada, toda a beleza que os olhos do povo vão contemplar aqui, tudo aquilo que vai ser lindo indiscutivelmente, as pessoas vão olhar aquele templo e vão achar uma obra de arte, as pessoas vão olhar aquele ministério e vão achar uma obra de arte, as pessoas vão olhar aquela família e vai achar uma obra de arte. Tudo isso ali esconde força, coragem e muito trabalho árduo. Isso são coisas que não são visíveis, as pessoas não estão vendo, irmãs. As pessoas não veem. Por quê? Para sentar lá para ministrar aquela aula, nós vamos gastar 1h30, mas nós pensamos naquela aula a semana toda. Ela moeu no nosso coração a semana inteira. Nós preparamos aquela aula a semana inteira. Nós estudamos aquela lição que a gente meio que já sabe até de cor a sequência dos parágrafos no livro. Não é assim, irmãs? Tem parágrafo que eu já sei até onde está, onde fica, como pontua, onde está no livro. A gente gastou tempo fazendo aquilo, construindo aquilo, preparando aquilo. A força é construída com trabalho árduo. E o Senhor nos capacitou para este trabalho árduo. Ele não tem nos abandonado. Há uma promessa do Senhor que nos diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí exige essa necessidade de romper as desculpas para não fazer. Porque muitas vezes, na nossa mente, precisamos alcançar a excelência para começar. Mas não é esse o processo na vida. Eu gosto de uma frase que diz assim: você não precisa ser excelente para começar, mas precisa começar para alcançar a excelência. É praticando, é com esforço diário, é pagando um preço, sabendo que mágica não vai acontecer, mas o milagre de Deus é gerado na nossa vida à medida que nós vamos caminhando. Por isso que lá, tanto quando o Mar Vermelho se abre, quanto o Rio Jordão se abre, você vai ver Deus dando uma ordem: marche. Não espere primeiro acontecer, mas à medida que vocês colocarem o pé na água, à medida que vocês se posicionarem, eu vou fazendo o impossível. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós terminamos falando e lembrando você que servir a Cristo, desfrutando a sua originalidade, exigirá de você criatividade, coragem e força. E o Senhor tem te capacitado para isso.